Vamos, então, falar um pouquinho sobre o objeto do direito internacional privado e existem três posicionamentos bastante, não vou dizer diferentes, mas acabam sendo diferentes, na verdade, porque tratam de assuntos que vão se sobrepondo, digamos assim. Eu posso dizer que uma das escolas cuida de um único objeto, a segunda das escolas acrescenta um segundo objeto ao estudo do direito internacional privado, dizendo é responsabilidade do direito internacional privado estudar esse segundo assunto e apresenta as razões pelas quais acredita que é importante o estudo desse segundo assunto, e há uma terceira escola que, mantendo os dois objetos apresentados pela anterior, um deles equivalente também à primeira escola que eu vou apresentar, acrescentam dois novos objetos. Então, uma escola tem um único objeto, uma outra escola tem dois objetos, e a terceira e última escola apresenta quatro objetos, mas há, como eu disse, uma espécie de estar contido em, né? Eu poderia dizer que a escola germânica, que é a primeira, que cuida de um único objeto, está contida na escola anglo-saxônica, e que ambas essas escolas acabam, por sua vez, contidas na análise que faz a escola francesa. E isso porque, como eu já mencionei, há um acréscimo de objetos, não há uma diferença propriamente dita, não é que uma cuide de um objeto que nenhuma das outras cuidará, mas existe, isso sim, um crescendo, vamos dizer assim, de assuntos que são atribuídos para o direito internacional privado como campo de ensino, como campo de cuidado, como campo de análise dessa temática. Ora, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, na verdade, não é que nos adeptos dessas outras escolas, quer dizer, entre os adeptos da escola anglo-saxônica ou os adeptos da escola germânica, não exista o estudo da nacionalidade e da condição jurídica do estrangeiro, que são esses elementos que a escola francesa é a única a apresentar. Não é que isso não seja relevante ou não seja estudado. É relevante, é estudado, mas não há uma atribuição, vamos dizer assim, formal, universitária, escolástica, de que esses assuntos devam ser ensinados na cadeira de Direito Internacional Privado. O que há é a percepção da relevância desses temas para o direito internacional privado. No entanto, os alemães e os britânicos e os americanos dizem: ok, é importante, é relevante, mas não somos nós que vamos estudar. Por outro lado, a visão germânica é uma visão muito particular. Ela diz: olha, só há obrigação, só há interesse de estudar os conflitos de leis no espaço, os conflitos de jurisdição, que é o segundo dos objetos, isso não é de estudo da escola, aliás, não é de estudo da disciplina do direito internacional privado, os processualistas que se virem, eles que estudem conflitos de jurisdição. E nacionalidade e condição jurídica do estrangeiro, o constitucionalista ou o internacional publicista que estude essa temática. De toda sorte, e sem querer tomar partido por uma dessas escolas, isso é o que menos relevância, menos importância tem, eu preciso reconhecer que o nosso programa é um programa muito vinculado ao objeto, que é o único comum às três escolas, conflito de leis no espaço. Nós vamos passar praticamente 2/3 do nosso semestre
nos reportando exclusivamente aquelas situações da vida em que tanto pode ser aplicada uma lei, como pode ser aplicada outra lei, e é preciso decidir qual das duas serão utilizadas para o deslinde do problema que nos foi apresentado. Isso não significa que nós não tenhamos aqui e ali que nos socorrer desses temas que que os outros objetos guardam maior pertinência, conflito de jurisdição e as temáticas ligadas à nacionalidade e à condição jurídica do estrangeiro. No entanto, há uma vinculação do programa dessa disciplina, da disciplina da parte especial, da parte geral, perdão, com a temática do conflito de leis. Nas disciplinas optativas, em aspectos pessoais, por exemplo, nós estudamos com um pouco mais de profundidade a nacionalidade e a condição jurídica do estrangeiro. E, por outro lado, há uma outra disciplina que é praticamente a análise das questões atinentes aos conflitos de jurisdição, que é o direito internacional privado, aspectos processuais. Tá? Então, não é que a faculdade não cuide dessa temática, não é que eu, particularmente, não acredite que sejam temas afetos ao direito internacional privado. Se você perguntar, falassem para mim, não, mas defina aí, você é vinculado à escola germânica, à escola anglo-saxônica ou à escola francesa? Eu confesso aqui para vocês que eu acho que tem mais pertinência o estudo no direito internacional privado dos objetos tal qual eles são descritos pela escola anglo-saxônica. Eu acho que o direito internacional privado tem uma relevância enorme quando estuda conflito de jurisdições e conflito de leis no espaço. No entanto, a nacionalidade e a condição jurídica do estrangeiro são relevantes. São relevantes e, por isso, a gente, em alguns momentos, faz referência a elas. Mas são essenciais para o estudo do direito internacional privado? Não. No meu modo de ver, não. Mas a gente vai hoje dar uma noção geral, até porque nós precisamos entender, ou procurar entender, por que é que os franceses incluíram esses dois assuntos no esforço que a disciplina faz de construir essa lógica própria relacionada aos conflitos de leis no espaço, aos casos plurilocalizados, enfim. Eu acho, e posso quase ter certeza, que as coisas devem estar ainda muito abstratas nas cabeças de vocês. E é normal que seja assim, tá? Na aula da semana que vem, depois de falar sobre os conflitos de jurisdição, eu vou procurar fazer uma espécie de um trailer do que vai faltar no curso. Se não der tempo de fazer na próxima aula, farei quando a gente for conversar sobre as fontes do direito internacional privado. Eu faço uma espécie de um trailer do curso para mostrar para vocês qual é o nosso objetivo, onde é que a gente quer chegar, qual é a intenção que nós perseguiremos ao longo do semestre. Mas por que eu não faço isso logo no começo do curso? Porque eu acho que faltam algumas informações que essas aulas iniciais procuram atribuir e guardar para vocês. Muito bem. Dito isso, eu preciso agora conversar um pouquinho com vocês sobre os aspectos relacionados à primeira das escolas, que é a escola germânica. Para os alemães, o direito internacional privado só deveria se ocupar, só deveria perder o seu tempo, vamos dizer assim, com o ensino e o estudo dos conflitos de leis no espaço. Volto a dizer que é aquilo que nós vamos utilizar ao longo dos próximos meses até o fim desse semestre. O que isso significa? Significa que os alemães, assim como o programa da faculdade,
entendem que o relevante nas relações plurilocalizadas é descobrir qual a lei aplicável, qual a lei que representa a sede da relação jurídica, para falar com o Savigny, né? Ou qual a lei que a lei de introdução manda aplicar, né? Qual a circunstância, então, que vai permitir o deslinde material do problema que está diante do julgador. Ele está analisando um problema, analisa esse problema e percebe na sua estrutura a existência de um elemento estrangeiro, pelo menos, fica diante desse elemento estrangeiro na dúvida a respeito da incidência do direito brasileiro ou desse direito estrangeiro. Quando tem mais de um elemento estrangeiro e esses elementos estrangeiros são vinculados a 2, 3, 4 ordenamentos diferentes, essa dúvida vai crescendo. Eu aplico o direito brasileiro, eu aplico um desses direitos estrangeiros, e na hipótese de ser um desses direitos estrangeiros, eu aplico B, C, D ou E, né, se eu tiver 4 elementos estrangeiros diferentes. Então, usa para a solução dessa dúvida, dessa dificuldade, o nosso julgador vai utilizar do método típico do direito internacional privado, logo vai procurar resolver esse conflito de leis, determinando uma e somente uma única dessas leis, que será utilizada pelo magistrado para a tomada da decisão, e é isso a que se reduz o direito internacional privado. Claro que se fosse só isso, e só esse reducionismo, nem precisaria de uma disciplina própria para analisar uma infinidade de exceções que nós temos à aplicação do direito estrangeiro, para estudar como é que a gente chega à conclusão de que é essa ou aquela lei, como é que nós vamos buscar essa lei estrangeira e a que título ela é trazida para o direito brasileiro, para ser aplicada pelo juiz brasileiro. Enfim, tem uma série de questões aí que vai ocupar o nosso tempo até o final desse semestre. Mas, basicamente, o direito alemão, as escolas, as jurisdições, perdão, vinculadas à escola germânica, fazem do direito internacional privado um estudo exclusivo dessa temática. Por outro lado, e sobre ela também já não vou falar mais muito, porque, como já deu para perceber, o restante do semestre vai ser um estudo dessa escola, basicamente, desse objeto, que é comum às outras duas escolas, mas que é o objeto exclusivo da escola germânica. A escola anglo-saxônica, por outro lado, acrescenta aos conflitos de leis no espaço uma preocupação adicional que é extremamente relevante. Não estou dizendo que não seja, aliás, já mencionei que eu, se fosse para assumir aqui publicamente, e estou assumindo, qual é a minha vinculação, eu me considero mais próximo da escola anglo-saxônica do que da escola francesa e do que da escola germânica. Eu acho que o estudo das questões processuais é essencial para o direito internacional privado, por isso que na semana que vem nós vamos conversar só sobre os conflitos de jurisdição. O que significa haver um conflito de jurisdição? Significa percebermos que, porque a jurisdição é um dos modos de expressão da soberania do Estado, e porque cada Estado é soberano e independente dos demais, o que se verifica na prática é que, muitas vezes, na maioria das vezes, cada legislador, e quando eu digo na maioria das vezes, eu preciso reconhecer que às vezes essas regras são construídas pela própria jurisdição, pelos próprios juízes, pelos próprios magistrados, por exemplo, nos sistemas de common law, ou em outros sistemas que aceitem a ideia de um princípio que é chamado princípio da competência-competência,
quer dizer, eu tenho competência para dizer se eu sou competente ou não, né? E esse modelo é importante porque naqueles estados onde, como no Brasil, a atribuição da competência decorre de uma lei, de uma norma jurídica, pode ser lei, pode ser constituição, nós assistimos, na verdade, a uma separação entre a atuação do legislativo e a atuação do judiciário, e o judiciário recebe os limites para exercer a sua jurisdição a partir daquilo que foi determinado pelo legislador. O que eu quero dizer com isso? Os artigos 21, 22, 23, 24 e 25 do Código de Processo Civil, mas, sobretudo, o 21, o 22 e o 23, avocam competências que o legislador brasileiro entende serem competências às quais o julgador brasileiro pode se dedicar. Ele acha, e por isso estabelece a competência, que os casos que ele descreve nas alíneas dos artigos 21, 22 e 23 têm uma forte vinculação com a competência da justiça brasileira. E atribui, então, por determinação legal, que os juízes brasileiros não se furtem de julgar casos em que, por exemplo, o réu for domiciliado no Brasil, que é a primeira hipótese do artigo 21. E uma série de outras que não é o caso da gente estudar ainda, tá? Mas são questões, vamos falar disso na semana que vem, são questões importantíssimas, importantíssimas, para a gente entender quando que uma questão plurilocalizada pode ser trazida para o judiciário brasileiro e quando que a justiça brasileira não se encontra com a competência atribuída pelo legislador brasileiro e, portanto, não poderá exercer a sua jurisdição em princípio. Porque também tem algumas exceções, por exemplo, uma situação de extrema urgência envolvendo estrangeiros a partir de um fato que produz efeitos no Brasil, mas isso são questões que, no momento oportuno, a gente vai analisar. O que eu quero mencionar, então, é que, num ordenamento como o brasileiro, essa avocação de competências, o legislador diz, sim, podem trazer estes processos para a justiça brasileira, que os juízes brasileiros terão todo o prazer em sair da sua inércia, né, serem provocados a atuar e julgar estas demandas, aplicando a regra material, seja nacional, seja estrangeira, determinadas pelas regras de conflito. Então, ali nos artigos 21, 22 e 23 constam essas hipóteses. Semana que vem eu vou passar muito rapidamente por elas, a gente analisa isso melhor na matéria optativa, aqueles que forem fazê-la. Certamente os professores de teoria geral do processo, de processo civil, devem ter mencionado essas regras para vocês, e há, portanto, uma sobreposição entre o direito internacional privado e o direito processual na análise dessa temática, tá? Agora, por que que isso é, vamos dizer assim, assumido como um objeto do direito internacional privado pela escola anglo-saxônica? Porque, seja no âmbito do Reino Unido, seja no âmbito dos Estados Unidos, a estrutura do Estado do Reino Unido ou do Estado Federado Norte-Americano, aliás, da Federação Americana, não do Estado Federado, da Federação Americana, é uma estrutura em que, de fato, e diferentemente do que acontece na Federação Brasileira, que a nossa federação é quase que inexistente, né, para ser bem sincero, lá você tem leis diferentes, normas jurídicas aplicáveis em extensão diversa, porque a legislação, ou
a jurisprudência do estado do Illinois é diferente da jurisprudência do estado da Califórnia. E isso faz com que o nosso legislador tenha uma facilidade a mais. Nós não temos no Brasil conflitos interestaduais. Não há um conflito entre a lei paulista e a lei mineira, ou entre a lei mato-grossense e a lei paraibana em matéria de direito civil ou em matéria do que quer que seja. É muito difícil, né? Tem algumas competências muito específicas, mas para as relações que nos afetam nas grandes disciplinas do direito brasileiro, e sobretudo do direito privado, a competência é federal. A competência é dos entes, do ente União, e não dos entes separadamente. E isso faz com que nós tenhamos uma situação de não existência de conflitos de leis interestaduais. Nos Estados Unidos, no Reino Unido, isso existe. Entre um galês e uma escocesa que decidem se casar, pode haver um conflito de costumes, um conflito de normas, um conflito de legislação. A mesma coisa acontece entre pessoas provenientes ou vinculadas a estados americanos diferentes. E por isso, pelo viés muito prático que os americanos e os britânicos têm na resolução das questões que lhes afetam, existe uma preocupação da parte dos legisladores desses estados de vincular a resolução da lei aplicável a uma distribuição de competências. O que isso significa? Cada legislador, escocês, inglês, galês, irlandês, tem liberdade para legislar sobre determinados assuntos? Tem. Mas a competência jurisdicional não é avocada por cada um desses estados, mas ela é atribuída pela autoridade superior. Então, é o Reino Unido quem diz quando a justiça que deve ser procurada é a de Gales, quando é a inglesa, quando é a escocesa. E a mesma coisa acontece nos Estados Unidos. Cada estado legisla, do ponto de vista material, até do ponto de vista processual, cada um tem o seu sistema processual, a sua estrutura de processo e procedimento, mas a distribuição de competências é definida pelo ente da União. Então, é a União, são os Estados Unidos, quem legislam sobre distribuição de competências. E por que eles podem distribuir? Porque eles estão acima dos estados. Por que o Reino Unido pode distribuir? Porque ele está acima dos reinos que compõem o Reino Unido. Por que é que no Brasil isso não acontece? O nosso legislador não distribui competências internacionais, porque seria ridículo imaginar o legislador brasileiro querendo dizer para o juiz argentino, você não pode decidir sobre esse assunto, porque esse assunto é para o juiz brasileiro decidir. Não faz o menor sentido, né? Diante da soberania que todos os estados têm. No âmbito de uma unidade, como é o caso do Reino Unido, como é o caso dos Estados Unidos, existe a possibilidade disso ser feito. Ora, o que eu quero dizer, então, com esse introito? Eu quero dizer, com essa introdução, eu quero dizer que, ao definir qual justiça, dentre os dos 50 estados americanos, é a competente, o legislador americano, em certa medida, já resolve, e para a grande maioria dos casos faz isso mesmo, resolve o conflito de leis no espaço. Ele, ao atribuir competência para o juiz do estado de Illinois, por exemplo, ele estabelece uma
identidade forum ius. Existe esse grande princípio no âmbito do direito interno americano, como no direito britânico, princípio da identidade entre o foro competente e o direito a ser aplicado. Lembram do d'Argentré? Lembram do Huber e do Paulus e do Johannes Wirth? Pois é, o territorialismo é seguido internamente nos Estados Unidos e no Reino Unido, mas é seguido a partir de critérios de proximidade, de sede das relações jurídicas, vamos dizer assim, que são tomados em consideração não na determinação da lei aplicável, mas na determinação da autoridade competente para o julgamento da demanda. Com isso, os britânicos e os americanos conseguem resolver um grande problema interno para eles, que seria, vocês imaginem só, o fluxo de pessoas no âmbito interno dos Estados Unidos, se isso fosse regido por regras de conflito como as brasileiras, virava e mexia o juiz do estado de Nova York ia ter que estar aplicando o direito da Califórnia, o direito da Carolina do Sul, o direito do Alasca, o direito do Havaí, e etc, etc, etc. Isso ia criar muita complicação. Como é que eles resolveram isso? Princípio da identidade forum ius, territorialismo, para 99% dos casos, porém, um territorialismo pré-estabelecido pela definição da autoridade judiciária competente. Definição essa que quem faz é o magistrado, é o legislador federal. E esse legislador federal, ao distribuir as competências, diz: aquele é o magistrado responsável, olha ali, está ali no estado do Texas, e ele vai aplicar o próprio direito dele para resolver esse litígio. Porque é o direito considerado mais próximo. Eles, ao considerarem o direito mais próximo, fixam a competência daquele magistrado, daquele estado, por algum critério, por exemplo, domicílio do réu, ou local onde a empresa está constituída, ou local onde a relação jurídica teve início ou devia ser executada, sei lá eu qual é o critério que eles usam. Mas usam critérios que, para as diversas questões, que, ao mesmo tempo que distribuem internamente a competência jurisdicional, judiciária, definem o direito a ser aplicado. Então, essa identidade forum ius funciona muito bem no Reino Unido, funciona muito bem nos Estados Unidos da América do Norte, dada essa centralidade no exercício da autoridade pela entidade superior às partes que compõem aquele Estado, perdão, enquanto sujeito do direito internacional, né, porque quem tem personalidade de direito internacional é a Federação Americana, ou não é o Reino Unido, e essa autoridade distribui competências e define a lei aplicável num mesmo ato. Por outro lado, nos países como o Brasil, onde uma questão como essa ganha uma dimensão menos relevante, porque nós não temos, volto a dizer, um código civil estadual ou um código comercial estadual, nós temos legislação material, que via de regra é uma legislação federal, né? Alguém lembrou aqui no chat, o Isaac lembrou, que em matéria tributária existe muito conflito, né? Há até guerra fiscal entre os estados, no sentido de diminuir a alíquota para atrair empresas, etc, etc. Sim, isso existe. Mas não chega a gerar problemas típicos de direito internacional privado, porque dificilmente você vai ficar em dúvida de qual é a lei aplicável. Porque normalmente a lei tem o seu fato gerador, né? O tipo tributário prevê um fato gerador, e esse fato gerador está vinculado a um local, e é nesse local que eu vou usar a lei, enfim, isso para os tributos estaduais, né? Porque para os tributos federais nem isso.
E aí você usa a alíquota definida para aquela atividade, para aquele produto, naquele estado onde o fato gerador se definiu. Bom, mas no que diz respeito, então, a, a um estado como o brasileiro, saber o conflito de jurisdição tem uma importância, saber resolver e resolver previamente o conflito de jurisdição tem uma importância brutal, sobretudo em termos de estratégia processual, estratégia advocatícia. Nós vamos ver na semana que vem, quando formos falar dos conflitos de jurisdição, que existe um fenômeno no direito internacional privado chamado fenômeno do fórum shopping, né? A possibilidade de eu comprar o foro que me pareça o mais adequado. E a gente define o foro mais adequado a partir de uma infinidade, ou pelo menos infinidade não, mas um número razoavelmente grande de fatores que podem interferir no resultado prático do litígio nessa jurisdição ou naquela. Exemplo, qual a lei que vai ser aplicada no Brasil e qual a lei que seria aplicada na França? Qual a solução, aliás, a solução dada pelo magistrado vai produzir efeitos onde? Onde é que eu vou conseguir produzir os efeitos práticos da decisão? Quanto tempo essa decisão demora para sair num judiciário ou no outro? Essa decisão, se eu precisar transferi-la para um outro estado, para que ela produza efeitos fora do local onde ela foi proferida, precisa ser homologada ou não? Existe acordo de cooperação jurídica internacional entre esses estados? Sendo necessária a homologação, quanto tempo demora? Homologada essa decisão, o que vai acontecer a partir dali? Quais os custos que esses processos têm? Então, tem uma série de fatores que a gente, na semana que vem, vai ver com um pouquinho mais de cuidado, que levam a essa problemática uma importância bastante grande. Porque, às vezes, meus caros, mais vale sugerir para a pessoa que te procurou com um caso plurilocalizado que ela não procure o judiciário brasileiro, que ela vá buscar essa resposta, que ela vá buscar uma decisão no judiciário estrangeiro, que está melhor posicionado, por exemplo, para a obtenção dos efeitos práticos da decisão. Ou que é um judiciário mais rápido, mais assertivo em certa temática. E aí tem uma série de fatores que vão se entrecruzando para a gente tomar a decisão se a gente vai seguir para um lado ou se a gente vai seguir para o outro. Conhecer, portanto, as regras de competência, conhecer esses fatores é relevante para que nós consigamos definir a lei aplicável a partir da escolha de uma jurisdição, dentre aquelas que sejam concorrentemente competentes, porque, lembra-se que eu disse no começo? Cada juiz, cada legislador, perdão, avoca as competências que acredita que o seu judiciário é capaz de desempenhar. Ora, quando o juiz brasileiro diz, quando o legislador brasileiro diz, o juiz brasileiro pode decidir sobre esse assunto, é bem possível que outro juiz receba essa mesma atribuição do seu legislador. E aí eu passo a poder escolher, né? É o fenômeno do fórum shopping. Entre as duas jurisdições competentes, qual delas eu vou escolher? Esse conflito de jurisdições se resolve de um modo, e hipóteses nas quais, por exemplo, como é o caso do artigo 23 do Código de Processo Civil, hipóteses nas quais o legislador brasileiro diz que é competente o juiz brasileiro, com exclusão de qualquer outro. E, de novo, seria ridículo imaginar que o nosso legislador está ditando regra para um juiz estrangeiro. Então, quando ele diz que é competente, com exclusão de qualquer outro juiz brasileiro, para decidir sobre um determinado assunto, ele não está se voltando para o exterior, para além das nossas fronteiras, e gritando para os juízes estrangeiros: ei, não decida sobre tal assunto, porque isso só o juiz brasileiro poderá decidir.
Se o legislador do Estado estrangeiro avocou essa competência para um juiz estrangeiro, ele vai tomar a decisão. Agora, o que vai acontecer? Se os efeitos práticos dessa decisão tiverem de ser constituídos no Brasil, obtidos no Brasil, não vai dar certo. Por quê? Porque essa regra do 24, ela é dirigida não ao juiz estrangeiro, mas ao juiz que homologa decisões estrangeiras, que no nosso caso é o Superior Tribunal de Justiça. O artigo 24 é dirigido, perdão, o 23, perdão, é dirigido ao magistrado do STJ, àqueles juízes, aqueles ministros que têm competência para homologar ou não decisões estrangeiras. Essa regra é uma regra dirigida a eles para dizer: se a sentença tiver por objeto cuidar do assunto descrito nos incisos do artigo 23, não homologue, não dê efeitos no Brasil a essas decisões. Tá? Isso é de competência exclusiva do juiz brasileiro. Ah, mas tem a decisão estrangeira? Tem, mas é uma decisão inexequível. Sabe por quê? Porque a maior parte dos casos é sobre bens situados no Brasil, que estão sob a tutela do Estado brasileiro. Logo, o Estado brasileiro só vai permitir o registro no cartório de registro de imóveis, por exemplo, se e quando isso se concretizar. E isso só vai se concretizar quando uma sentença judicial chegar no cartório. E a sentença judicial que chega no cartório é a sentença brasileira, não uma sentença estrangeira homologada pelo STJ, porque o STJ está proibido de o fazer. Por isso que é importante a gente conhecer também as hipóteses em que a atribuição da competência é exclusiva e as hipóteses em que a atribuição da competência concorre com a atribuição da competência pelos legisladores estrangeiros aos seus próprios juízes, né? Cada um deles avocando essa competência. Daí a relevância, no meu modo de ver, essencial para o direito internacional privado, para o estudo do conflito de jurisdições. Sem conflito de jurisdições, de que adianta eu saber o direito internacional privado, como fazem os alemães, porque, de fato, eu não vou nem saber se aquela decisão pode ou não ser analisada naquele judiciário. É por isso que nós precisamos cuidar de alguma temática de interesse relacionada aos conflitos de jurisdição. E nós vamos fazer isso na aula da semana que vem, tá bom? Por fim, a escola francesa acrescenta outros dois elementos, outros dois objetos no estudo do direito internacional privado. O primeiro deles é a nacionalidade. Nós vamos aprender, mas já adianto, que o direito internacional privado francês é construído de uma forma muito diferente do direito internacional privado brasileiro. Nós vamos ter uma aula mais para frente só para falar da estrutura das normas do direito internacional privado. E eu vou dizer a vocês lá que as normas francesas são unilaterais, ao passo que as normas brasileiras são bilaterais. O que isso significa? As nossas normas tanto servem para definir a lei aplicável aos brasileiros, como para definir as leis aplicáveis aos estrangeiros. Por exemplo, quando eu digo no caput do artigo 7º que para saber a capacidade de uma pessoa, eu aplico a lei do seu domicílio, isso vale tanto para quem é domiciliado no Brasil, para quem eu vou aplicar a lei brasileira, quanto para quem é domiciliado algures no mundo, que vai ser regido pela lei desse espaço onde a pessoa tem o seu domicílio. Então, se ela é domiciliada no Uzbequistão, eu vou aplicar a lei Uzbek, né? Se ele é domiciliado em Moçambique, eu vou aplicar a lei moçambicana para definir se ele tem capacidade ou não para a prática daquele ato da vida civil. Ora, essa situação é muito diferente da situação vivenciada na França,
onde as normas costumam dizer algo como isso: a capacidade dos franceses é regida pela lei francesa. Logo, para encontrar o âmbito de incidência efetivo dessa lei, para entender como essa lei vai ser aplicada à realidade daquele grupo, enfim, daquele indivíduo, eu preciso saber primeiro se ele é francês ou se ele não é. Se ele for francês, eu vou aplicar a lei francesa. Logo, a nacionalidade é vamos dizer assim, aspecto prejudicial para quase tudo no direito internacional privado francês. Além disso, os franceses, ao dizerem que os franceses são regidos pela lei francesa, fazem uma distinção dos franceses com os estrangeiros. E dizem a lei francesa não se aplica aos estrangeiros. Que lei se aplica aos estrangeiros? Claro que, por interpretação, eu posso bilateralizar essa norma. E eu digo, bom, se ela está dizendo que para os franceses aplica-se a lei francesa, se ela cuidou do assunto unilateralmente, é óbvio que para os brasileiros aplica a lei brasileira, para os ingleses aplica a lei inglesa, para os italianos a lei italiana, para os ucranianos a lei ucraniana. Né? Mas é uma interpretação. De toda sorte, você acrescenta ao direito internacional privado a necessidade da aplicação do estudo do conflito, do conflito não, da condição jurídica do estrangeiro. Então, os franceses acrescentam esses dois institutos. No direito brasileiro, o estudo da nacionalidade é um estudo que fica um tanto quanto órfão. O que eu quero dizer com isso? Ele é tratado na Constituição, mas não são todos os professores de direito constitucional que dão as regras sobre nacionalidade. Ele é vinculado à ideia de povo, né? É um critério para a definição do povo. Então, poderia ser estudado tanto na teoria do Estado quanto no direito internacional público. Mas os vieses de análise são diferenciados, porque a teoria do Estado faz uma análise mais teórica, vai analisar os grandes sistemas de atribuição da nacionalidade, o sistema de atribuição sanguínea, o sistema de atribuição pelo solo. Já o direito internacional público analisa normas internacionais que pretendem evitar a apatridia enquanto um problema sério no âmbito do direito internacional. Por isso, estuda-se ali mecanismos de convergência das normas do direito internacional público, né, que diz, vamos fazer convergir as regras do ius soli com as regras de atribuição sanguínea da nacionalidade. Mas como isso vai ser feito, fica ao alvedrio de cada um dos legisladores internos de cada um dos estados que cumprem com essa determinação da norma internacional. Logo, é uma matéria que, como muita gente pode cuidar, é que nem filho que vive numa casa que tem muitas tias, criança que vive numa casa que tem muitas tias e as avós. É tanta gente para cuidar que ninguém cuida direito, né? Ou todo mundo dá de comer para o garoto, ou ninguém dá de comer achando que o outro deu. O que acontece? Às vezes, você tem uma sobreposição do estudo da nacionalidade. Se você pegou um professor de constitucional, de direito internacional público, que, preocupado com o conhecimento do direito positivo brasileiro vigente sobre nacionalidade, te explicou as regras, ou você não estuda, né? E aí, no direito internacional privado, a gente fica na dúvida, vamos fazer de novo? Eles já tiveram constitucional, já tiveram internacional público, vou fazer eu de novo a regra? E eu prefiro pecar pelo excesso do que pecar por omissão. Então, obviamente, daqui a pouco nós vamos conversar um pouquinho sobre nacionalidade, sim, porque a nacionalidade não é
tão relevante para o direito internacional privado brasileiro, na medida que a gente, desde 42, passou a adotar um outro critério para atribuir a sede da relação jurídica ou para definir a lei aplicável, que é o domicílio e não mais a nacionalidade, como aconteceu entre 1916 e 1942, quando a gente aplicava também a nacionalidade, mas desde 42 a gente aplica domicílio. Mais para frente, a gente passa a aplicar muito em função, em algumas temáticas, muito em função de alguns tratados internacionais que o Brasil vai ratificando ou aos quais vai aderindo, que definem como lei aplicável a lei da residência habitual, que é um domicílio desapegado do seu aspecto volitivo, né, do seu aspecto de ânimo, como é definido pelos civilistas. Logo, meus caros, a nacionalidade vai ser estudada, mas nem tanto pela relevância para que nós saibamos qual é, afinal de contas, a nacionalidade do José, cujo problema eu estou aqui analisando para decidir se eu vou aplicar a lei brasileira ou a lei da nação a qual o José pertença. Não, esse problema não se coloca basicamente para nós, porque nós aplicamos a lei do domicílio. Mas então, por que é importante saber qual é a nacionalidade de um e de outro? Para que a gente possa saber quem é nacional e quem é estrangeiro. Sabe por quê? Porque as regras sobre a condição jurídica do estrangeiro, aquilo que o estrangeiro pode ou não pode fazer, são extremamente relevantes para a gente definir como aplicar uma lei ou outra lei na atribuição de direitos e deveres, dependendo da situação. Vou construir aqui com vocês um exemplo, que é um exemplo que eu uso em praticamente todas as minhas turmas, em todos os semestres. Imaginem vocês o seguinte: um brasileiro, nacional brasileiro, um dia recebe uma delegação, né, para explorar um sistema de telecomunicações. Então, ele é dono de um canal de televisão. Esse brasileiro tem um único filho. Esse filho, quando tem 23, 24 anos de idade, a hora que termina a faculdade, decide ir morar no exterior. Vamos imaginar que ele vai morar em Portugal, só para facilitar um pouco as circunstâncias aqui, vocês já vão entender por quê. Em Portugal, casa-se com uma portuguesa, passa a viver lá, fixa o seu domicílio, não volta para o Brasil, tá? Tem um filho em Portugal, e essa criança, eu não sei se é brasileira ou se é portuguesa. É sobre ela que eu quererei depois saber a nacionalidade, para entender algumas coisas a partir daquilo que vai acontecer na minha história. Imaginem vocês que um dia o pai e a mãe dessa criança, o pai e a mãe desse jovem já, o jovem adulto, estão lá em Portugal, no seu veículo automotor, andando de carro, e sofrem um acidente, e os dois morrem em razão do acidente. A notícia chega aqui no Brasil, aquele senhor viúvo, ficou viúvo, que teve um único filho, perde o filho, e ao receber a notícia de que o filho estava morto, sofre um infarto fulminante do miocárdio, que morre também. O que acontece? A transmissão da herança desse senhor, a falta do filho, vai para os descendentes de segundo grau. Quem é o descendente de segundo grau? Esse neto. Neto cuja nacionalidade eu não sei. Esse neto, cuja nacionalidade eu não sei, é o herdeiro universal. É o único herdeiro desse senhor que não deixou testamento ainda por cima. Tá bom? Então, tudo vai para ele. O que é tudo? Uma série de propriedades, uma série de empresas, uma série de valores, investimentos, dinheiro, sei lá, seguro de vida, uma série de coisas, e as ações que lhe dão o controle acionário dessa empresa de telecomunicações. Acontece que
Empresa de telecomunicação não pode ser controlada por estrangeiro. Está na Constituição, em determinação constitucional. Nas distinções entre brasileiros e estrangeiros que o Constituinte estabeleceu, uma delas é essa. Se, além desse neto, tivesse um outro herdeiro que eu soubesse que era brasileiro, e eu chegasse à conclusão que o neto era só português, não era brasileiro, eu poderia, eventualmente, fazer uma distribuição patrimonial de modo que o controle acionário da empresa ficasse com o herdeiro brasileiro, para que ele pudesse administrar essa empresa de telecomunicações, e o controle, o resto do patrimônio, num percentual equivalente àquele entregue ao outro herdeiro, ficaria com o jovem estrangeiro. Mas eu não tenho outro herdeiro. Aliás, eu nem sequer sei qual é a nacionalidade desse português, desse garoto nascido em Portugal. Por isso que é importante, muitas vezes, para o deslinde lá na frente, depois que eu já decidi a lei aplicável, depois que eu decidi quem vai se beneficiar do quê, para saber se eu posso atribuir determinado direito com base na lei nacional ou da lei estrangeira, determinada pela regra de conflitos, para o exercício por parte daquele Zezinho ou daquele Manuelzinho, eu só vou poder saber se isso vai acontecer ou não se eu souber qual é a nacionalidade dele, se e quando o legislador brasileiro tiver feito discriminação entre nacionais e estrangeiros. Se ele não fez, não é tão importante assim, não é tão relevante assim. Mas há situações, e esse é só um exemplo, em que é essencial saber nacionalidade e saber condição jurídica do estrangeiro. Por isso que, muito embora eu reconheça não ser um assunto assim tão afeto ao direito internacional privado, eu preciso pelo menos dar noções gerais para vocês, para que a gente possa continuar o nosso curso, porque essas temáticas vão aparecer lá na frente. O Alan me faz então agora uma pergunta que é mais ou menos a seguinte: nós temos falado até aqui na incidência ou de uma lei A ou de uma lei B, mas a pergunta dele: pode haver algum momento, alguma situação em que eu tenha que aplicar alguns artigos da lei A e alguns artigos da lei B? Pode, porque se você tiver um problema complexo para resolver, Alan, a gente vai ter que aplicar tanto o direito de A quanto o direito de B, se ao destrinchar, falar, isso aqui é, por exemplo, direito de família, e isso aqui é sucessões, é um caso típico. Morreu alguém, a pessoa era casada, eu preciso primeiro separar o patrimônio do cônjuge do defunto, e depois distribuir o patrimônio do defunto. São dois assuntos diferentes, regidos por leis que pode ser a mesma, mas podem ser diferentes. E aí, essa incidência concomitante de duas leis pode criar um problema para a gente eventualmente ter que adaptar essas leis umas nas outras. Por isso que lá, se você olhar o programa, o nosso último ponto é justamente a adaptação, substituição e transposição. Eu vou trabalhar com vocês essa técnica que foi inventada por um autor alemão, o Wengler, desenvolvida depois por outros autores, para trabalhar essa, vamos dizer assim, esse encaixe de leis. Agora, o que nunca vai acontecer, Alan, é eu ter que aplicar ao mesmo tempo as duas leis. Reformular. O que não vai acontecer, em hipótese alguma, é eu aplicar para resolver o mesmo probleminha as duas leis ao mesmo tempo. Isso não. Muito bem, vamos voltar então. É, é importante, é relevante a gente entender, portanto, quando é que eu aplico um direito e quando é que eu aplico o outro. É relevante eu saber qual a jurisdição que eu posso provocar, procurar, promover o processo ali ou promover o processo em outro lugar,
mas também é relevante, é importante a gente conhecer as regras de nacionalidade e de condição jurídica do estrangeiro. Então, muito sumariamente, a minha ideia a partir de agora é abordar esses dois objetos que a escola francesa, e só a escola francesa, acrescentam para o estudo do direito internacional privado. Mas antes de começar, vou só lembrar uma posição de um outro autor francês também, chamado Antoine Pillet. O Pillet diz, na sua obra, que o direito internacional privado teria um quinto objeto. E esse quinto objeto, na análise dele, seria a análise e o estudo dos direitos adquiridos no exterior. Tá? Ele quer dar uma, vamos dizer assim, uma relevância a esse assunto que talvez ele não tenha, tá? Não significa que a gente não vai estudar, tem até uma aula programada só sobre isso, mas não com essa autonomia que o Pillet quis dar à temática e que nenhum outro autor, vamos dizer assim, de referência, acabou acompanhando. Ninguém acompanhou a ideia dele, tá? Mas só para vocês saberem, se lerem algo sobre isso, existe sim esse posicionamento, mas ele digamos assim, de menor relevância, tá? Muito bem, então o que acontece? Com relação à nacionalidade, no direito brasileiro, porque em outros ordenamentos jurídicos isso está em outra estrutura hierárquica do ordenamento, mas no direito brasileiro, as regras de nacionalidade vêm estabelecidas na Constituição. Isso é uma tradição que o direito brasileiro, desde o Império, assumiu, né? Desde a Constituição Imperial, as regras sobre nacionalidade estão na Constituição, e elas chegam até nós na Constituição de 1988. Eu vou, numa das próximas aulas, mencionar a temática do direito, enfim, da atribuição de nacionalidade a estrangeiros que estavam no Brasil, como uma das causas pelas quais nós ficamos vinculados até 42 ao critério de atribuição da nacionalidade como elemento de conexão, né? Usando a nacionalidade como elemento de conexão. Isso é uma decorrência de algumas decisões específicas que as constituições, sobretudo a Constituição Imperial e a primeira Constituição Republicana, tomaram na temática da nacionalidade. Mas o substancial aqui é nós compreendermos que, primeiro, esse critério de atribuição da nacionalidade pelo sangue, ele tem uma origem histórica, né, uma origem tradicional nas comunidades antigas, nos povos da antiguidade, que era uma transmissão dessa nacionalidade pelo pertencimento, pelo encadeamento geracional, pela linha paterna, né? Em Roma, você se torna cidadão romano se você é filho de um cidadão romano. Na realidade hebreia, a situação, segundo eu aprendi com uma aluna minha do semestre passado, que era judia, e isso eu desconhecia, tenho que confessar, ela contava que na tradição judaica também a transmissão do pertencimento ao grupo se dava pelo vínculo com o pai, vínculo paterno, que isso teria sido modificado a partir da chegada dos romanos no território hoje pertencente ao Estado de Israel, porque como acontece, infelizmente, em guerras, em situações de conquista, há muitos estupros, né, por parte dos soldados, e as mulheres judias estupradas e que engravidavam não conseguiam dizer, como é óbvio, se eram filhos, se os bebês eram filhos do pai ou do marido, né, ou do estuprador, e em razão disso, a tradição judaica teria sido adaptada, eu não sei se isso, quer dizer, eu ouvi de uma aluna, e a transmissão passaria, então, a ser feita pelo ventre materno. A ideia de que ser judeu significa nascer de um ventre materno
teria sido uma adaptação nesse momento histórico por essas circunstâncias. Mas que faz todo sentido, se a gente parar para pensar, que a consanguinidade efetivamente acontece por meio da placenta, né? Quando há a mistura do sangue da mãe com a mistura do sangue da criança, tanto que, dependendo do fator RH, presente ali entre os membros dessa relação materno-filial, pode, inclusive, dar um problema muito sério, né? Sobretudo na segunda gestação de mesmo tipo. E essa circunstância, então, leva, na, na realidade europeia, a uma manutenção da transmissão da nacionalidade pelo fator masculino, né, pela linhagem masculina, e, além disso, uma decisão que vai ser tomada já no começo do Estado moderno, de obrigar, de determinar obrigatoriamente a perda da nacionalidade da mulher que se casa com um estrangeiro. Então, uma mulher francesa que se casava com um alemão perdia a sua nacionalidade e adquiria a nacionalidade do marido. Consequência, via de regra, os membros da família tinham todos a mesma nacionalidade. E essa mesma nacionalidade significava a aplicação a todos os membros da família de uma mesma lei. Essa realidade continua no Brasil durante um bom tempo, sobretudo durante a colônia, né? As pessoas no Brasil que nasciam na colônia brasileira eram das nacionalidades dos seus ancestrais. Então, se você era filho de holandeses, você era holandês. Se você era filho de franceses, você era francês. Se você era filho de espanhol, você era espanhol. Se você era filho de português, você era português. Com a independência, por sucessão de estados, nós passamos a atribuir para essas pessoas a condição de brasileiros, né? O Brasil se tornava independente de Portugal, adquiria soberania, exercia essa soberania no território e sobre as pessoas que estavam aqui. Logo, os portugueses passaram a ser brasileiros com a independência. Essa realidade não se estende a outros grupos, esses outros grupos continuam estrangeiros, mas o Império toma uma decisão. Não haveria mais transmissão da nacionalidade pelo sangue, e sim pelo solo. De modo que os filhos de espanhóis, os filhos de holandeses, os filhos de franceses, os filhos de italianos e alemães que tinham vindo para o Brasil para substituir, estou pulando o período histórico, mas os filhos de italianos e de alemães que eventualmente já tivessem vindo para o Brasil, esses todos seriam, a partir da independência brasileira, brasileiros. Por quê? Porque nós passamos a atribuir a nacionalidade pelo solo. Consequência, pela primeira vez, nós temos uma circunstância de plurima nacionalidade. Por quê? A França olhava para aquele filho de franceses, nascido em solo brasileiro, e dizia, você é francês. E o Brasil olhava para aquela mesma criança e dizia, você é brasileira. E essa situação, essa circunstância, vai levar a uma polipatridia, né? A presença de mais de uma nacionalidade, que, via de regra, é muito vantajosa, não costuma trazer problemas, né? Eu vislumbro um problema só, que é o seguinte, eu sou, por exemplo, italiano e brasileiro, o Brasil declara guerra à Itália, e os dois estados aos quais eu sou vinculado me convocam para me apresentar às Forças Armadas. Tirando esse inconveniente, porque, vamos e venhamos, se eu objetar, fizer objeção de consciência nos dois foros, eu estou frito, porque os dois vão me achar traidor, né? Se eu fizer só em um, da mesma forma, tenho que torcer para esse estado ao qual eu me alistar vencer a guerra, porque senão eu estou danado com relação à medida que venha a ser adotada pelo outro estado. E, subsequentemente, nós
assistimos a essa poliatribuição de nacionalidade no Brasil, sem grandes consequências, até que o fluxo migratório se inverte. E os filhos de brasileiros que vão para a Europa tentar a vida começam a nascer lá. E a hora que eles nascem lá, que eles vêm à luz no território europeu, os europeus dizem: bom, ter nascido aqui não é suficiente para você adquirir nacionalidade. Você continua, você tem pais brasileiros, você deve ser brasileiro. Mas o Brasil olha e diz: você não nasceu no meu território, você não é brasileiro. Né? Esse problema é enfrentado pelo direito internacional público, que estabelece a obrigação para os estados de procurarem mesclar os seus sistemas para evitar a apatridia, porque as pessoas nascidas nessa condição ficam sem nacionalidade. E estar sem nacionalidade é, isso sim, um grande problema, porque você não tem um Estado que gerencie, que zele pelos seus interesses e pelos seus, enfim, pelos seus direitos, em face de um outro Estado qualquer. De modo que é importante que as pessoas tenham pelo menos uma nacionalidade para poderem exercer os seus direitos. Consequência, o Estado, os Estados, melhor dizendo, vão adotando mecanismos de mescla, né, de mesclagem das normas de direito sanguíneo e de direito do solo para a atribuição da nacionalidade, e, com isso, as pessoas nascidas em certas circunstâncias que até então lhes garantia ou lhes atribuía a circunstância de serem apátridas, passam a ter a condição de nacional de um Estado, ainda que esse Estado, do local do nascimento, por exemplo, que não tenha tradição de ius soli, que esse Estado atribua a nacionalidade supletiva e subsidiariamente. O que eu quero dizer com isso? Você vai ficar com a minha nacionalidade até que, eventualmente, o Estado do qual você tem, com o qual você tem, historicamente, familiarmente, maiores vínculos, eventualmente te otorgar a nacionalidade local. E aí, então, eu te retiro a minha nacionalidade, que está aí só para quebrar um galho, vamos dizer assim. Essa obrigação estabelecida no âmbito do direito internacional público, aqui no Brasil, leva a um abandono progressivo do critério do ius soli e a adoção de situações, circunstâncias nas quais nós passamos a atribuir nacionalidade brasileira a pessoas nascidas fora do Brasil, desde que filha, essa pessoa, de brasileiros, né? Ou pelo menos de um brasileiro. E aí nós chegamos ao ponto em que se torna conveniente nós analisarmos as regras positivas atualmente em vigor, muito superficialmente, muito rapidamente, para que nós tenhamos esse aspecto bem gravado na nossa memória. O primeiro dispositivo consta da linha A do inciso 1º do artigo 12 da Constituição Federal, que diz: são brasileiros, é o que está no caput do 12, natos, letra A linha A, os nascidos no Brasil, ainda que de pai e mãe estrangeiros, ou seja, basta que nasça no Brasil para você receber a nacionalidade brasileira. No entanto, há uma exceção na segunda parte dessa norma. Salvo se o pai ou a mãe estrangeiros estejam a serviço da sua nação. O que isso significa? Significa que há uma pressuposição por parte do Constituinte brasileiro de que, por exemplo, filho de diplomata receberá do Estado que o pai representa, ou que a mãe representa no Brasil, receberá desse Estado a nacionalidade específica. Com isso, nós dizemos de antemão que pessoas que estão
a serviço de uma nação estrangeira e que tem filhos no Brasil, as crianças nem sequer receberão a nacionalidade brasileira. Levando ao limite do absurdo o meu exemplo, imaginem vocês que a Kate Middleton esteja grávida mais uma vez e venha com o príncipe William fazer uma visita de Estado no Brasil. Ela está grávida de 6 meses, mas o médico falou que tudo bem, que ela podia ir, que a chance dela entrar em trabalho de parto era muito pequena, mas ela não só entra em trabalho de parto, como os médicos não conseguem debelar esse trabalho de parto iniciado, ela dá à luz no Brasil, a criança vai assumir uma determinada posição, que eu já nem lembro mais qual seja, já tiver tantos filhos, na linha de sucessão do trono britânico, se e quando a Rainha Elizabeth vier a falecer, né? Pelos memes que circulam pela internet, isso nunca vai acontecer. De toda sorte, essa criança, não teria lógica o Brasil chegar e falar assim: ah, você nasceu no solo brasileiro, você é brasileira. Não faz sentido uma coisa dessa, né? É até ridículo do ponto de vista de relações internacionais. Então, qualquer um que esteja a serviço de uma nação estrangeira, normalmente os diplomatas, mas não só, tendo filhos no Brasil, nós nos abstemos de outorgar a nacionalidade brasileira a essa criança, tá bom? Segunda linha, a linha B do inciso 1º do artigo 12 da Constituição Federal. É a mesma regra, só que invertida. Filhos de pai ou mãe brasileiros, nascidos no exterior, quando os pais, ou um dos pais, está a serviço da República Federativa do Brasil. Nesse caso, nós atribuímos a esse indivíduo a nacionalidade brasileira. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Quando a minha mulher estava grávida do meu filho mais velho, eu fui à Haia, na Holanda, participar de uma reunião da Conferência da Haia de Direito Internacional Privado. Fomos eu e o professor João Granino Rodas, que foi meu antecessor na cadeira de titular de Direito Internacional Privado. Naquela ocasião, eu cheguei a pensar na hipótese de levar minha mulher junto. Só que a médica dela não autorizou. Falou, não, está muito perto do parto, é melhor você não ir. Fica aqui, não vai se arriscar. Mas se ela tivesse ido e tivesse dado à luz no Brasil, lá no Brasil, ó, nos Países Baixos, o meu filho teria direito à nacionalidade brasileira, com base nessa linha. Na época, eu nem sequer era professor da faculdade, tá? Então, eu não era funcionário público, menos ainda funcionário público federal, que não sou até hoje. Então, o que isso significa? Significa que dizer que a pessoa está a serviço da República Federativa do Brasil não é requisito ser funcionário público, ter vínculo efetivo com a administração federal. Pode ser um funcionário do poder público estadual, do poder público municipal, desde que esteja no exterior, não de férias, mas a serviço. Então, se o prefeito da cidade manda alguém representando para uma reunião importante, numa cidade irmã de São Paulo, sei lá, né, com quem nós temos um convênio para qualquer finalidade, e esse funcionário ou essa funcionária dá à luz uma criança no exterior, essa criança é brasileira, porque está a serviço da República Federativa do Brasil, que os dispositivos iniciais da Constituição nos revelam ser a união indissolúvel de estados, Distrito Federal e município. Então, você pode estar a serviço de qualquer uma dessas entidades. Também não precisa ser funcionário de carreira, pode ser comissionado, por exemplo, um ministro de Estado, um embaixador nomeado ad hoc, um embaixador que não é da carreira diplomática, que às vezes acontece, é difícil, mas acontece. Um funcionário, aliás, um funcionário não, um indivíduo como eu, que era um estudante de doutorado, professor de escola particular, de faculdade particular, na época, e que recebi a incumbência de compor a delegação brasileira, acompanhando, na época, o meu orientador e hoje meu antecessor na Cátedra de Direito Internacional Privado. Ele ia, falou, vamos estudar lá, você conhece esse assunto, vamos lá para participar.
Nós fomos, participando das reuniões, etc, etc. Se a minha mulher tivesse ido e meu filho tivesse nascido, mesmo eu não sendo, na época, funcionário público, algo que hoje eu sou, porque sou funcionário da universidade, mas na época não era, eu teria conseguido reconhecer para ele a condição de brasileiro nato em função da linha B do inciso 1º do artigo 12. Tá? Depois, nós temos a hipótese da linha C. A linha C é uma linha que trata o adido cultural, que a Karine está perguntando, normalmente é uma pessoa que não tem funções diplomáticas próprias, né? A mesma coisa do cônsul honorário. O cônsul honorário normalmente é um brasileiro que tem uma vinculação com o Estado estrangeiro, ou porque é descendente, ou porque conhece alguma coisa da cultura daquela nação, e como aquela nação, aquele país estrangeiro, aquele Estado não tem cônsul aqui, não tem consulado aqui, nomeia um cônsul honorário. É um cargo quase decorativo, vamos dizer assim. O adido cultural, o adido militar, e outros tantos, dependendo, se não são funcionários públicos, vamos imaginar, eu pego um poeta brasileiro e determino que ele seja adido cultural do Brasil na Itália. Nesse caso, ele está no exterior a serviço do país, determinado pelo país. Agora, eu tenho dúvidas, Karine, e até uma pergunta interessante que eu preciso dar uma estudada, se eu escolher, por exemplo, uma pessoa italiana que conheça bem a cultura brasileira e disser, você vai ser o arauto da cultura brasileira na Itália, aí eu acho que não, tá? Mas acho, é minha sensação, eu preciso dar uma estudada, vou estudar e volto com a resposta em breve. Mas a linha C é, então, uma linha que diz respeito a particulares, a pessoas que não estão a serviço da República Federativa do Brasil. O jornalista que é correspondente da Rede Record, da Rede Globo e da Rede, sei lá eu qual, no exterior, ele está a serviço da entidade privada, apesar de prestar um serviço até relevante para o conhecimento da nação brasileira, trazer notícias do exterior, mas não é a linha B, é a linha C. A linha C, a regra sofreu já 2 modificações, nós estamos na 3ª redação. A redação originária dizia que eram brasileiros natos os filhos de brasileiros nascidos no exterior, se o pai ou a mãe, quem fosse brasileiro, levasse a criança para ser registrada no consulado brasileiro. Ela era registrada no consulado. E era brasileira desde o nascimento, brasileira nata. A 2ª redação, determinada pela Emenda Constitucional de Revisão número 3, mudou esse entendimento. Nós tiramos a possibilidade do registro consular, e isso passou a ser, essa nacionalidade passou a ser atribuída para o filho de brasileiro nascido no exterior, se e quando ele viesse a fixar domicílio no Brasil e fizesse a opção pela nacionalidade brasileira. Opção essa que ele tinha que fazer perante a Polícia Federal, dizendo eu quero receber a nacionalidade brasileira, mas que a criança de 6 anos, 7 anos, que voltava do exterior, muitas vezes o pai ou a mãe ia representando, era o representante legal, e fazia a opção por ela. Né? Depois a criança, quando descobria isso, ficava brava com o papai e com a mamãe, dizendo, poxa vida, você fez a opção e aquela nacionalidade, por exemplo, americana que eu tinha recebido, eu perdi quando você fez a opção pela nacionalidade brasileira. Olha só, que os Estados Unidos tinham atribuído a nacionalidade para ele não ficar apátrida, por exemplo. E agora ele não consegue voltar para os Estados Unidos. Precisa de visto, precisa emigrar, toda aquela dificuldade que existe. Consequência, além disso, já digo qual é a consequência. Além disso, teve um outro problema. E se a família nunca voltasse? A criança nasceu no exterior, os pais ficaram lá, ela continua lá, ela não fixou residência no Brasil em nenhum momento, mas o estado onde ela nasceu não lhe atribuiu a nacionalidade local. Ela é apátrida.
por que não outorgar a ela a nacionalidade brasileira se ela é filha de brasileiros? Então, pela emenda 54, o nosso legislador constituinte mudou de novo a redação e aí passou a prever as duas hipóteses. Tanto pode registrar no consulado, que voltou a ser possível, quanto pode fazer a opção a qualquer tempo, depois dos 18 anos, que agora está explícito que tem que ser por ato próprio, quando a pessoa se torna plenamente capaz, fazer a opção pela nacionalidade brasileira quando você fixou a nacionalidade, perdão, fixou a residência do Brasil, tá bom? Depois, o inciso segundo cuida dos brasileiros naturalizados. São duas hipóteses que estão ali descritas, uma para provenientes de estados que têm o português como língua oficial e outra para pessoas de outras origens. Por quê? A língua é um traço cultural identificador. Se você já vem para o Brasil falando português, porque é de um país que tem o português como língua materna, Moçambique, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Timor-Leste, sei lá onde mais que lugar, de Portugal, você chega aqui e se adapta mais fácil. Essa é a lógica que está subjacente nessa norma. Para os lusoparlantes, vamos dizer assim, as pessoas que falam português, 1 ano de residência ininterrupta. Residência ininterrupta. Não precisa permanência ininterrupta. A pessoa pode sair do Brasil nesse meio tempo. O que ela não pode é mudar a residência, ela tem que manter a residência aqui. Para quem não fala português, 15 anos de residência ininterrupta. Ah, professor, mas eu conheço uma pessoa que com 6 anos de Brasil não falava português, com 6 anos conseguiu a naturalização. Tá, calma. Tem um monte de regras intermediárias na legislação ordinária, mas não dá tempo de eu analisar ela todinha. Então, nós vamos fazer só a análise da Constituição. Mas na lei de imigração você tem hipóteses que vão diminuindo esses requisitos. Isso do ponto de vista objetivo. Tempo. Tempo é objetivo. Residência, pelo tempo determinado na norma constitucional. Mas há um critério subjetivo. Para quem fala português, de quem eu exigi só 1 ano, o critério subjetivo é bem difícil de ser alcançado. Para o outro, que ficou aqui 15 anos, o critério subjetivo é pequenininho, é fácil de ser comprovado. O que ele precisa mostrar? Que ele não tem condenação criminal transitada em julgado. E o português, o espanhol, aliás, o português, o moçambicano, o angolano, fica só 1 ano. O que ele precisa provar? Que ele tem idoneidade moral. Quer dizer, é aquilo que eu costumo dizer. Idoneidade moral é tudo e mais um pouco, né? Você tem que provar que você paga a caderneta na farmácia, na quitanda, no açougue, em dia. Você tem que provar que você é um fiel temente a Deus na sua confissão religiosa. Tem que provar tudo, e ao mesmo tempo nada, porque você não sabe o que é. Mas é bem mais complexo, muito mais subjetivo do juiz analisar nesses casos de naturalização, tá? E o outro não, o outro está aqui há bastante tempo, se até agora não cometeu um crime, não foi transitado em julgado, que tenha sido transitado em julgado, pode ficar, pode se adaptar à realidade brasileira e ostentar a nacionalidade brasileira. O nosso constituinte, no meu modo de ver, equivocadamente, faz distinção entre o brasileiro nato e o brasileiro naturalizado. Para mim, o ideal era que nós tivéssemos deixado os brasileiros naturalizados com os mesmos direitos dos brasileiros natos. Eu não vejo a menor razão para isso. A pessoa escolheu ser brasileira. Ela não nasceu aqui. Né? Se eu fosse um comediante, eu diria, ela deu o azar de ter nascido aqui. Ela nasceu em outro lugar e ela veio para cá e escolheu o Brasil como nação onde ela quer, a qual ela quer se vincular. Por que eu vou proibi-la de ser presidente da República, vice-presidente da República, presidente das casas do Congresso Nacional, ministro do Supremo Tribunal Federal, que são entidades, são funções que estão na ordem de vocação presidencial, né? E funções de Estado, ministro de Defesa, oficial das Forças Armadas e oficial do Corpo Diplomático Brasileiro. São as funções que estrangeiro naturalizado brasileiro, portanto, um brasileiro naturalizado, não pode desempenhar.
Por quê? Deve ser porque o nosso constituinte acha que ele vai nos trair. Bom, é um achismo. Eu acho que outras pessoas que nasceram no Brasil às vezes traem mais, mas enfim, são circunstâncias de lege ferenda. Eu confesso a vocês, para o meu gosto, a gente devia tratar em pé de igualdade. Agora, para acabar com a nacionalidade, só dizer o seguinte: existe também a circunstância das pessoas que nasceram no Brasil, foram fixar domicílio, emigraram, foram embora do Brasil, ficaram lá por um bom tempo e se naturalizaram nacionais de outros estados. Veja bem, não é a situação minha, por exemplo, de ter nacionalidade italiana e regularizar a nacionalidade italiana, decorrente do nome Mônaco, e poder, então, ostentar essa nacionalidade, exercer direitos políticos na Itália, ter um passaporte italiano, etc, etc. Eu não estou me naturalizando italiano. Eu sou italiano desde que eu nasci. Enquanto eu não regularizei, eu não conseguia fazer a prova da minha condição de nacional, mas eu já era nacional. Agora, se eu resolver fixar meu domicílio na Coreia do Sul, e depois de preenchidos os requisitos, resolver me naturalizar coreano, posso, pode. Se a Coreia permitir, pode. Agora, o Brasil é obrigado a me contar entre os brasileiros? Não. Tanto assim que a gente retira a nacionalidade. É causa de perda da nacionalidade brasileira se o brasileiro se naturaliza, adquire derivadamente a nacionalidade de uma outra nação. Tá? Essa situação, essa circunstância, é uma circunstância especial, porque se eventualmente o Estado estrangeiro te obriga a se naturalizar, para você exercer um direito fundamental, por exemplo, só poderia trabalhar se eu fosse naturalizado, ou só poderia me casar se eu fosse naturalizado, nesse caso, a Constituição permite que o Estado não casse a nossa nacionalidade. Tá? Claro que o Brasil tem muita dificuldade de efetivar essa situação, mas recentemente o caso Cláudia Sobral ou Cláudia Horinger mostra que isso pode acontecer. Uma brasileira foi morar nos Estados Unidos, se naturalizou americana, casou-se com um americano, matou o marido e fugiu para o Brasil. Quando a polícia descobriu, pediu a extradição. O governo brasileiro disse: não extraditamos nacionais, não vou mandá-la para aí. O governo norte-americano falou: mas está aqui, ó, ela se naturalizou americana, portanto, nos termos da sua Constituição, vocês têm que tirar dela a nacionalidade brasileira. Houve uma pressão, o Ministério da Justiça cassou a nacionalidade brasileira dela, ela reclamou no Supremo Tribunal Federal por meio de um mandado de segurança, dizendo que ela tinha direito líquido e certo a manter a nacionalidade. O ministro Barroso foi o relator, disse: não, você perdeu mesmo a nacionalidade brasileira. Em seguida, o Supremo analisou a extradição e ela foi extraditada, está cumprindo pena nos Estados Unidos. Tá? Então tem que tomar cuidado com essa situação. Por fim, condição jurídica do estrangeiro. Ai, professor, o senhor vai falar disso em 5 minutos, que é o tempo que falta para acabar a aula? Vou. A análise da condição jurídica do estrangeiro a gente faz basicamente com base em 3 aspectos: direito de entrada, requisitos para entrar, tipo de visto, o que é que precisa, o visto é um direito ou o visto é uma expectativa de direito? Porque eu, com o visto, posso chegar no Estado estrangeiro e eles me devolverem, falar: não, você não vai ficar aqui. Né? Então, visto, requisitos de entrada, requisitos de permanência, direitos que são garantidos aos estrangeiros para que eles desempenhem no território nacional, normalmente estudados em direito econômico, a maior parte deles, quando vocês estiverem no 4º ano, o professor de direito econômico vai, ao narrar as regras constitucionais sobre o assunto, fará menção, por vezes, às circunstâncias. Aliás, direito econômico agora é no 3º ano, né? Vocês estão tendo esse semestre, não estão? Ah, é verdade, eu vi mesmo no horário. Então, vocês vão estudar isso esse semestre com o professor, é o professor André, né, que está com vocês? Ele vai mencionar
situações que os estrangeiros podem e não podem fazer. E depois, existe o aspecto relacionado à saída do estrangeiro. 3 modos: expulsão, deportação e extradição. Mas isso a gente vê com mais calma lá em aspectos pessoais. A condição jurídica do estrangeiro tem a sua relevância para o âmbito do direito internacional privado, sobretudo no aspecto da permanência. Quais os direitos que essa pessoa pode exercer aqui? O que é que eu permito que ela faça e o que é que ela não pode exercitar na sua condição jurídica? Então, é esse prisma que, para o direito internacional privado, tem a sua relevância. Ok?